Assembleia de Deus, harmonia. Senhor, casa de oração para todos os povos, é sempre um momento ímpar, é uma hora sublime de crescimento, até porque nenhum de nós está parado neste processo de santificação. Cada dia é uma página nova, a mais que nós temos a chance de conhecer, uma vez que Deus, na sua grandeza, nós jamais concluiremos o conhecimento dEle. Cada dia é sempre um novo dia, e hoje nós estamos vivendo exatamente aquilo que descreve a Bíblia. Este é o dia que o Senhor fez. Vivamos e alegremo-nos nele. A gente não vai esperar que as ondas se acalmem para poder louvar. Nós vamos continuar, prosseguir, porque a despeito de tudo e de todos, Ele está conosco. Esta é a nossa eterna segurança. Eu quero compartilhar com vocês mais um salmo. Nós vamos hoje para o salmo de número 139. Leremos do 1 ao 24, isto é, todo o salmo. Salmo 139. Olha que maravilha, como a palavra de Deus nos enriquece, não? Já pensou que a gente vai ler aqui, não faz sentido para muita gente. Somente os que tiveram os seus olhos espirituais abertos, pode crer que isso aqui é tudo verdade, que aqui está a revelação gloriosa do Senhor. Nós vamos tentar fazer uma exposição de todo esse salmo. Vamos lá, Salmo 139, a partir do 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido
como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os conto, excede os grãos de areia. Conto-os e ainda assim estou contigo. Tomara, ó Deus, desses cabo ao perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, ó Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, pois me são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Tomem assentos. Meus queridos, há aqueles que dizem que este é o salmo mais sublime do livro dos Cânticos. Eu, no entanto, não me atrevo a dizer assim por conta própria, porque, afinal, a gente está no meio de tantas pérolas preciosas que fica difícil a gente dizer qual é o mais importante, porque os salmos sempre falam ao nosso coração, e dependendo das circunstâncias que nos cercam, muitas vezes os textos se sobressaem de modo tão direto, tão preciso e tão cirúrgico, que é uma tarefa, eu acredito, impossível a gente dizer qual a parte mais sublime da Bíblia, uma vez que a própria palavra diz que toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para nos instruir em justiça. Então, o que eu posso dizer é que nós estamos diante de um texto muito sublime, uma revelação de Deus, e para se entender que Deus é tudo isto e muito mais, somente os que nasceram de novo, segundo o próprio Deus, porque do contrário a gente acha apenas uma poesia, versos que de alguma forma faz sentido, porém ele é muito mais do que tudo isso. Aqui está Deus se descrevendo para a gente. Toda a Escritura, ela não foi produzida por vontade humana, mas o Espírito Santo de Deus usou estes homens para escrever as santas, sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação. Esta é a grande verdade. Então, este é mais um salmo de Davi, e nós vamos rapidamente aqui analisar um pouco. Nós vivemos na era da vigilância, não é? Mas, apesar de tanta vigilância, muitas vezes as pessoas se sentem solitárias, sozinhas, isoladas. A questão da solidão ainda cresce cada vez mais, apesar de toda a inteiração tecnológica possível
no tempo que nós vivemos. E queremos ser notados, mas ao mesmo tempo temos medo, não é? De sermos inteiramente revelados. É tanto que às vezes eu repito, ninguém gostaria que seus pensamentos, palavras e atitudes ocorridas até aqui fossem para uma página do YouTube, mostrando quem de fato e de verdade você é. Então, aqui, este salmo vem revelando Deus, mostrando quem de fato Ele é. E para os ímpios, essa luz mete medo. Essa luz não é abraçada, não é acolhida, não é buscada, pelo contrário, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram a luz? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são malignas. E aquele que comete o mal tem medo da luz, foge da luz, se esconde da luz. Mas o que pratica o bem, o que anda na luz, esse faz questão de transparecer tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, tudo que é realmente importante. Isso encha o nosso peito, nossa mente, nosso coração. Isso nos leve à prática de boas obras, para que o homem de Deus seja instruído e preparado para toda boa obra. A palavra de Deus visa nos levar a esse patamar, visa melhorar, aperfeiçoar a nossa vida na luz cada vez mais, a ponto de dizer que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós estamos caminhando para o dia perfeito, nós estamos indo para a perfeição, para atingirmos a estatura de varão perfeito. E esse varão perfeito andou entre nós, nasceu, viveu, habitou conosco. Ele, Deus, Ele a palavra personificada na pessoa de Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E o que foi que a gente viu? Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio, pleno de graça e de verdade. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Há um potencial em Deus de trazer luz, conhecimento para todos os homens. Então, este Deus que aqui se revela, este salmo maravilhoso, ele revela a onisciência de Deus e a sua infinitude, não é? Aqui Davi nos ensina que ser conhecido por Deus não é uma ameaça, mas é a maior segurança que a gente pode ter, é quando a gente consegue ver Deus conforme a descrição desse salmo. E que descrição é essa? Aqui pelo menos há 4 coisas que aparecem claramente. Deus me conhece, fala da onisciência de Deus. Deus me acompanha, a onipresença dele está descrita aqui o tempo inteiro.
Deus me formou, falando da onipotência divina. E Deus me santifica, a responsabilidade divina de cuidar da gente, de investir na gente, de vir ao nosso encontro, de iluminar o nosso caminho, de pavimentar o chão por onde havemos de passar, de ir à nossa frente, aplanando os caminhos tortuosos, abrindo as portas de bronze, quebrando ferrolhos de ferro e nos dando acesso às riquezas que é Ele mesmo, o seu tesouro maravilhoso, e Ele nos usa e nos faz dispenseiros dos seus celeiros, e a gente vem para cá, e estamos aqui, pelo menos nesta localidade, nesta casa de oração, há 10 anos, fazendo o quê? A gente vem para aqui dar da gente para vocês? Não, a gente vem aqui abrir o celeiro de Deus, abrir este celeiro e dar de graça aquilo que Ele nos deu. A palavra de Deus não compete a nenhum de nós dar as nossas próprias ideias, mas a gente dá a palavra de Deus que Ele mandou pregar tudo o que Ele ensinou. Então este é o nosso desafio, esta é a nossa missão. E todos os dias o nosso interesse é expor a palavra de Deus, que por sua vez é espírito e vida. Então, os atributos de Deus aqui começam a aparecer de modo tão claro nesta descrição do Salmo 139. Olha o primeiro: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ah, meus queridos, essa palavra aqui ela nos remete a alguém que vai escavar para encontrar minas, ouro, pedras preciosas. Então, ele aqui tem consciência, porque Deus, Ele de fato faz isto, e Ele repete. A gente pode ver isso em Apocalipse 22 e 23, olha, e todas, aqui quando a gente lê esta passagem, a gente vê que Ele sonda mentes e corações. E todas as igrejas, aliás, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então esse Deus maravilhoso que não se engana com a gente não faz não cria nenhuma performance especial para que Ele se impressione com a gente. Quando o profeta foi se impressionando com a estatura, a beleza, a postura de um dos irmãos de Davi, o Senhor disse: não, Samuel, não é por aí, porque ele vê mentes e corações além do material. Ele não se engana, absolutamente não. E é tanto que ele conhece tão bem a gente, e que ele vai requerer, inclusive, no juízo, todas as palavras frívolas que alguém falou, que os homens falaram, terão que dar conta, dado ao domínio de conhecimento que ele tem da gente. E quando aqui ele toma conhecimento que ele é completamente exposto o tempo inteiro diante de Deus, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, não é?
Quando a gente compreende, olha, eu estou aqui, mas Deus sabe as minhas intenções, por que eu vim, o que é que eu estou esperando, o que é que eu quero, quais as minhas prioridades, o que é que está realmente ficando de Deus em mim, os meus interesses, se eles são interesses materiais, imediatos, ou se nós estamos jogando pão sobre as águas para que haja uma produção, um crescimento natural das coisas, orgânico, sem forçação. Então ele conhece profundamente tudo. Nos versos 2 e 3, Deus conhece a nossa rotina. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Isto é, toda vez que a gente senta para um repouso, para uma acomodação, para relaxar, para descansar, para se refazer, Ele conhece, Ele está presente. Toda vez que a gente se ergue para agir, para andar, para fazer, para planejar, para nos movimentar, isso também acontece completamente nele. Nele existimos, vivemos e nos movemos. Então ele vem aqui e diz, olha, teu assentar e o teu levantar está inteiramente exposto diante dos meus olhos. A nossa intimidade, não é? O deitar, sentar, levantar e deitar. Então ele está sempre vendo tudo isso. Ele conhece os nossos caminhos antes mesmo de nós percorrermos. Porque ele conhece isso? Porque os que de antemão conheceu, predestinou, não é? O que está lá em Romanos 8 e 9, o que é que tem? Romanos 8 e 9. Por que é que ele predestina? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem, não é esse texto, é um texto que fala sobre os que de antemão conheceu, a estes predestinou. Então, Deus conhece profundamente tudo antes mesmo da gente sentar, levantar, deitar, caminhar, e isso tudo já está claríssimo para Ele. E aí ele diz agora no verso 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Por quê? Por causa dessa antecedência de conhecimento dele, ele sabe tudo. Hebreus capítulo 4, verso 13, diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Já pensou? Então, todas as coisas, não cai uma folha de uma floresta dessas, que nos cercam, que ele não tenha um olhar para aquilo. Ninguém lança um laço em algum lugar e prende qualquer uma das aves dos céus sem que ele esteja também vendo tudo isso. Então, ele vê, ele viu. Olha, Jesus precisava pagar o imposto. E eles não estavam com moeda. Mas Jesus, diante do mar, observou que um peixinho estava engasgado com uma moeda. E para pagar, ele mandou que Pedro lançasse o anzol.
E o peixinho foi fisgar exatamente aquele. Veja como ele conhece profundamente todas as coisas, e todas as coisas estão no controle. Ele conhece não só as coisas pontuais, ele conhece tudo ao mesmo tempo. Quando ele foi dar um ponto de referência aos discípulos para prepararem a ceia, ele disse: o ponto de referência é móvel, vocês vão encontrar a pessoa se locomovendo, não é uma casa parada, não é um ponto de referência estático, vocês vão encontrar uma pessoa andando, vocês vão seguir essa pessoa e onde ele entrar será o lugar. Então é esse Deus que está com a gente o tempo inteiro, nos sondando o coração e a mente. Veja como a gente precisa, não é? Desse conhecimento para enriquecer a qualidade de vida da gente, para que o dia da gente seja cada vez mais empolgante. A gente não pode cair no mesmismo, a gente não pode desanimar por causa desse Deus. O Senhor dos Exércitos é a nossa força, e é esse Senhor que entra nos detalhes da nossa vida. Isso é demais, não é? Ele vem enriquecendo a gente com esse conhecimento tão profundo. Ah, meu Deus! A gente olhando daqui, a gente não sabe as necessidades de cada um de vocês, mas uma coisa eu sei: todos aqui são necessitados, todos estão esperando algo. Todos estão dependendo deste ser. Agora o lindo é isso, olha, Mateus 6:8. O vosso Pai sabe. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, agora vocês, olha que coisa preciosa. Então nós estamos aqui carentes e necessitados, e independentemente de qualquer coisa, Ele está dizendo: eu sei o que você precisa. Ah, meus queridos, como é bom a gente saber, não é? Não é um Deus indiferente, distante, que passa de largo da gente. Não, Ele está dizendo: eu sei o que você precisa. Eu sei mais do que você. Você pode se iludir e se atrapalhar com muitas coisas, mas eu sei exatamente o que é necessário para lhe ajudar, para lhe proteger, para lhe guardar. Eu sei as suas necessidades. Então não gaste energia tentando esconder nada de Deus, não é? A gente sabe disso. Então, subterfúgio a gente não entra, porque a gente sabe que Ele conhece a gente. Ele não te sonda para te condenar, mas para te ajudar, para te encaminhar, para te fazer conhecer mais profundamente a Ele, para te curar de determinados males que estão aí no coração. E é bom quando a pessoa tem a sensibilidade de saber isso e chega para Deus abrindo o próprio peito, dizendo aquilo que a gente falou no último salmo, não foi? O 19, dizendo: Deus, me livra dos pecados que eu mesmo não conheço, me livra daqueles pecados que me são ocultos, não me deixa cair no orgulho, me livra, Senhor. Então é muito bom quando a gente, conhecendo a Deus, como de fato Ele está descrito aqui, a gente sabe que Ele está nos sondando não para nos condenar, porque Ele disse: se eu fosse condenar, eu não precisaria nem sondar, todos já estávamos condenados.
Deus interviu na vida da gente. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem não crê nele, já está condenado. Se já está condenado, o que é que ele iria se revelar tão profundamente? E está mostrando o nosso erro se já tinha chegado à sentença de morte. Se já havia a sentença de condenação. Então o que ele veio foi salvar os que creem. Amém? Então essa é a grandeza da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. E aqui a gente começa a encontrar isso de modo assim tão claro. E a gente começa a entender que está cercado da graça e do conhecimento desse Deus. Isso para o ímpio é assustador, não é? Para quem anda no erro, a pessoa não quer essa clareza. Não, vamos levantar alguma coisa contra essa Bíblia. Por que é que lutam contra as Escrituras Sagradas? Por que é que esse livro incomoda tanto? Por que é que ele não pode estar em todas as estantes? Por que é que ele não é proibido em algumas bibliotecas? Por que é que ele não pode ser ensinado na rede de educação pública com toda a amplitude? Porque as ideias malignas contra a ordem divina são grandes. Nós poderemos falar disso um pouco à medida que a gente vai expondo o Salmo. Nós vamos ver. Porque tanta ideologia hoje contra a Bíblia. Por quê? Então, vamos prosseguir. Meus amados, enquanto para o ímpio isso é assustador, é uma ameaça, para os filhos de Deus isso é a proteção, é a cobertura, é a torre forte, é o abrigo seguro, é o lugar da paz, são as asas do Onipotente cobrindo a gente, são suas penas macias aquecendo e acariciando a gente. É o chamamento divino para que fiquemos debaixo de suas asas, a fim de obtermos a segurança, porque debaixo das suas asas estaremos seguros. Somos chamados para debaixo da sombra do Onipotente, para que a gente possa então ter o conforto para descansar, porque Ele é projetor dessa sombra, e Ele fez isso com o seu povo no deserto por 40 anos, aparecendo como nuvem, cobrindo e trazendo frescor para o povo. Então, amados, esse Deus agora vem se revelando assim de modo tão minucioso nesse salmo. E outra coisa, Ele está em todo lugar. Às vezes a gente pode dizer, isso tudo vai acontecer se for em determinado lugar, em determinado espaço, num lugar que tenha determinada arquitetura, que atrai um pouco mais a ele, em tal região, porque lá existe a construção de algumas figuras, e aquilo talvez se torne um lugar mais imantado de poder, e as pessoas ficam vinculando o poder de Deus a regiões, a objetos, os mais diversos, a ídolos, mas nada disso. É em todo lugar. Olha o que diz o verso 7. Ele conhece completamente a gente, e agora ele diz, a partir do verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Não tem lugar. Como você vai sair da presença dele? Tem algum lugar escondido para ele? Ele começa a mostrar que não.
do ponto mais alto, aí ele vai dizer, do céu ou do abismo. Se subir ao céu, se for para o abismo, a mesma coisa. Não há distância, não há leste, não há oeste. Você pode ir para uma extremidade ou para outra, para além do mar. Aonde for, Ele está presente, é o que diz aqui, do extremo ao outro, Ele está presente. E aí ele continua no verso 10, ainda lá, se a pessoa for para um extremo ou para outro, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, diga amém. Olha a mão divina, para guiar a gente, aonde a gente estiver, e a tua destra me susterá. O Salvador veio para isso, veio guiar a gente, e veio sustentar a gente. Então, quando a gente olha para essa figura aqui descrita, esse Deus grandioso, maravilhoso, ocupado com a gente, cuidando da gente pela sua onisciência, onipresença e onipotência, e com a sua responsabilidade paternal. Vocês lembram o que ele disse? Ele se apresentou como o quê? Ele disse, vocês maus, vocês que têm um ânimo dobre, vocês que se iram, vocês maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai Celestial, darei boas coisas aos que me pedirem. Ele deu o seu próprio Espírito Santo para habitar na gente, para que então sejamos protegidos e guardados e vivamos para Ele. Então, em qualquer lugar, a mão de Deus está para guiar e para sustentar. Diga amém. Eu não sei qual o estado que você está, eu não sei em que caverna você entrou, eu não sei que lamentação é essa, dizendo só sobrou a minha pessoa, todo mundo se tornou inimigo, somente eu estou na solidão. E aí a voz divina chega e diz, isso é lugar, Elias, isso é lugar para um profeta, vamos sair da caverna, não? E entender que a mão poderosa do Senhor está ali para guiar. Ele não guiou Elias para o ribeiro de Querite? Foi ou não foi? E ele não guiou os corvos para levar comida para Elias lá no ribeiro? Quem guiava aqueles corvos? Os urubus, para levar carne? O Senhor dos Exércitos. Ele guia peixe no mar ou não? A gente já deu um exemplo, ele guiou o peixe para engolir Jonas e levá-lo para o lugar certo. Então a mão de Deus guia aonde a gente estiver. Jonas disse, eu falei com ele, eu estava no ventre do peixe, nas profundezas dos mares, e eu falei, e ele ouviu a minha oração. Esse Deus que está cuidando da gente, dá para dormir em paz, dá para botar a cabeça no travesseiro e dizer, somente tu, Senhor, me faz repousar. Porque eu me deito, eu me levanto, eu caminho, e tu estás me vendo e me protegendo, e a tua mão está me guiando, e o teu braço está me sustentando. E ele diz, a minha mão não está encolhida, o meu ouvido não está surdo, e eu tenho flexibilidade, eu sei me inclinar, para apanhar a gente do pó e do monturo, levantar o necessitado. Glorifiquemos a este Deus que nos ama dessa forma,
que se aproxima da gente com esse calor que abraça, que acolhe, que inclui, que aquece o coração da gente, que sabe. Olha, Jesus, ele sabia o que os discípulos iam falando. Ele sabia a distância. Antes que eles falassem, ele já sabia com antecedência que aquela caminhada para Emaús ia acontecer. E ele ressuscitou e já vai o ressurreto. Que conversa é essa que vocês estão trocando aí pelo caminho? E eles disseram, peraí, você é estrangeiro? Não está sabendo das novas? E ele disse, quais? Que novas são essas? Ah, sobre Jesus de Nazaré. E aí, ele faz aquelas intervenções maravilhosas. Oh, vocês são nécios, tardos de coração, vocês duvidam muito, vocês são muito resistentes para não crer. E começou a falar, a abrir as Escrituras, o que Moisés escreveu, os Salmos, os profetas, e ele começou a descrever as Escrituras, e o coraçãozinho deles começaram a aquecer, e amar aquela companhia, a ponto de, quando chegou no local da parada deles, Jesus fez de conta que ia passar livremente. Eles disseram, não, é tarde, a noite vem, e já é escuro, entra com a gente, fica com a gente, fica, Senhor, já se faz tarde. Oh, maravilha! Será que esse Deus está aquecendo a gente aqui hoje? Ele é o mesmo. Aleluias! Oh, meus queridos, que coisa boa é essa presença. Quando a gente crê, faz toda a diferença, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Aleluias. Olha o verso 11 e 12. Glória a Deus. A escuridão não oculta o pecado, nem esconde o sofredor. Para Deus, a treva e a luz, ela é a mesma coisa, não é? Ele tem essa capacidade gloriosa. Põe aí o verso 11 e 12. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A gente tem essa dificuldade, mas ele não conhece o impossível, ele é o Deus do impossível. Então, o bom é que a gente está assim, diante dele, de um modo completamente claro em todos os aspectos. Agora, quando chega do verso 13 em diante, até o 18, Deus nos formou de um modo extremamente assombroso. O conhecimento é alto demais, não há como a gente alcançar na sua dimensão. É muito elevado a forma como Ele nos fez. Olha, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Olha, teceu, aqui está aquele que teceu a gente. Se a gente fosse seguir a revelação científica de como ele fez isso, quantos pontos ele deu,
aquele que teceu a gente, o tecelão divino fazendo a gente, todos diferentes um do outro, DNA diferente, ninguém aqui tem um polegar igual, porque ele teceu cada fiozinho da gente. Agora, meus irmãos, olha mesmo, somente o sistema sanguíneo da gente, né? Se a gente considerar isso, uma pessoa adulta, sabe, se pegar todas as nossas veias, as artérias, e que compõem esses sistemas, e a gente enfileirar direitinho, botar um atrás do outro, sabe quantos quilômetros dá em média? Algo em torno de 100.000 quilômetros no nosso corpo. 100.000 quilômetros. Isso dá 2 voltas no planeta Terra. 40.000 quilômetros aproximadamente. Dá 2,5 voltas em volta do planeta, só de artérias, só o sistema sanguíneo aqui. E ele teceu tudo isto só nesse sistema. Imagine se for para as fibras nervosas, as terminações, as fibras musculares e os bilhões de quilômetros de DNA. Aí a gente perde as referências. Por isso que ele disse, é de modo assombroso. E ele repete isso 3 vezes, pelo menos aqui. A gente se depara com essa grandeza e com esse tecelão. Já pensou? Só o órgão, a pele, maior órgão do corpo, tem um peso aproximado aí de 4 quilos por adulto. Quantos pontos ele deu aí? E esse tecelão está aqui, e nós somos obras de suas mãos, e devemos entender que temos um valor. Ele nos deu o valor, porque ele nos fez imagem e semelhança dele próprio. Isso está funcionando porque a mão dele sustenta, ele fez e ele mantém. Ele alimenta a gente. Então isso é grandioso demais. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Ah, queridos, ele conheceu tudo isso de antemão, tudo está bem delineado, tudo está sob o controle divino. E aí Davi, vou avançar aqui para a gente concluir, que tem tanta coisa grandiosa nesses sistemas que ele criou. É um milagre isso aqui. Nós estamos vivos, existimos nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida. E a vida é a luz dos homens. A gente está vivo. Ele fez nas nossas narinas e nos deu fôlego de vida. E nós estamos de passagem por aqui, porque esse fôlego vai voltar para Deus. Oh, glória a Jesus! Esse corpo da terra se tornará pó e o espírito volta a Deus que o deu. E Jesus disse, eu quero eles comigo. Eu quero mostrar para eles a minha glória. Eu quero ser, olha a importância.
Eu quero ser o primogênito entre muitos irmãos. E Ele não quer se envergonhar de nenhum de nós. Quando nós nos submetemos a este ser grandioso e maravilhoso, Ele nos garante isto. Antes que eu te formasse no ventre materno, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Conheceu a gente, teceu a gente e nos ama. Agora, esse Deus que faz tudo isso, que mantém tudo, Ele é odiado. A palavra dele é odiada, como a gente já disse. Vejamos o que diz aí os versos 19 e 20. 19 e 20 do Salmo. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. É gente ruim mesmo. Eles se rebelam. É tudo que a gente está vendo hoje, não é? As grandes ideologias hoje é um motivo de briga o tempo inteiro. Por quê? Tudo tentando desfazer de Deus. A luta é para banir Deus. Já levantaram tribunais até para condenar Deus. E o tolo diz: Deus não existe. Aí Deus diz que ri deles, porque passaram da loucura. Então Davi vem agora e, de alguma forma, a santificação, ela se afasta do mal. Quem são os bem-aventurados? O bem-aventurado é o homem, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então não tem ouvidos para eles, não tem tempo para caminhar com eles, e muito menos para se assentar com eles. São ímpios, são afrontadores de Deus. Deus fez o quê? Homem e mulher. Foi ou não? A pessoa diz não. Isso não é verdade. Isso não é assim. E levanta-se contra o tempo inteiro. Afrontam constantemente o Criador. É a criatura afrontando o Criador. É tudo o que a gente vê espalhado em muitos lugares. Davi olha agora, aí ele deixa de olhar para os inimigos e ele olha para si mesmo. Interessante demais isso. Isso é maturidade espiritual. É quando a gente cresce e a gente se enxerga no processo e começa um processo de intercessão até pelos inimigos. Esse é o crescimento da fé em Deus. Este é o crescimento da revelação de Deus. À medida que Ele vai se revelando, Ele diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Aí a gente pode ficar tranquilo que esse Deus sabe cuidar de Deus. Amém?
Ele sabe cuidar, porque Ele cuida da gente. E Ele é inatingível, Ele é perfeito, Ele é o Altíssimo, Ele é o único, Ele é o que levanta a voz e diz: não há Deus fora de mim, não há Salvador algum. Então ninguém assusta Deus, porque Deus reina soberanamente, em todos os lugares, eternamente. A gente pode sim descansar no eterno, porque não vai mudar. Por isso ele diz: o final dessas etapas da gente, a gente precisa dizer: o final será melhor do que o começo, e o dia da morte será melhor do que o dia do nascimento. Eu não tenho dúvida disso, que o dia da minha morte será muito mais relevante, muito mais importante, muito mais significativo, muito mais maravilhoso, muito mais feliz do que o dia do nascimento. Isso é Deus, isso é o eterno, isso é o que detém todo o poder, onisciência, onipresença, onipotência. Eternidade, santidade, pureza, bondade, beleza, glória. Ele é tudo. Aí Davi finaliza agora, põe os 2 últimos versos, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Ele estava dizendo que ele começou como? Ele começou dizendo, bota o primeiro aí, e depois esse, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Bota agora esse 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está agora orando, clamando: sonda-me, ó Deus. E aí ele continua agora: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glorifiquemos a Deus. Vamos sair daqui mais uma vez no 2º Salmo. A gente deixou o último verso do 19 no último culto. Hoje do 139 eu quero deixar esse aí, esses 2 para a gente ir para casa, dizendo assim: Senhor, sonda-me, sonda-me. Eu não tenho medo que o Senhor me sonde, porque eu sei que a tua mão está aqui para me guiar, e para me proteger, e para me guardar, e para me perdoar. E ele está dizendo ao ímpio: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, torne para o nosso Deus. Esse Deus aqui, Ele é grandioso em perdoar, inclusive aqueles que estão o afrontando, afrontaram-no na cruz, e Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Este é Jesus. Aleluia. Não dá para a gente viver uma fé inoperante, uma coisa sem sentido. Não, é com consistência, é com fervor, é com força, é com brado de louvor, é com emoção, é com vida, é com poder, é com virtude, é com presença divina. E essa presença divina nos enriquece de um modo muitíssimo grandioso. Ah, meus queridos, quais são as lições práticas para a gente? Integridade. Integridade. Viva sem máscaras. Tire as máscaras. Para que máscara? Que se Deus está vendo por debaixo da máscara, se é a Ele que você vai prestar contas,
Se ele tem conhecimento de todas as suas palavras, então viva sem máscara. Se ele já sabe tudo, você pode ser livre para ser quem você verdadeiramente é diante dele. E confesse. Diante da glória dele, Isaías se conheceu. Eu sou um miserável pecador, eu sou um homem de lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram a glória do Senhor, e ele envia aquela brasa viva tirada do altar, vem, toca ali os lábios e diz: a tua iniquidade foi tirada, perdoada os teus pecados, e o homem se refaz agora, e ele agora está pronto para ir em nome de Deus, fazer a missão de Deus, indo no nome do Senhor. Quantos aqui estão no nome do Senhor, perdoados, salvos, remidos, e prontos para entrar nos céus pelas portas? Integridade. Segunda lição, consolo. Você nunca está fora do alcance dele, diga amém. Então não importa o abismo que você está hoje, a mão de Deus está aí para te suster e te guiar. Consolo. Autoestima. Cabeça baixa, dizendo que não tem valor. Você tem valor. Você tem valor porque você não é obra do acaso. Porque ele criou todos os sistemas que estão te fazendo funcionar aí. Ele teceu você e ele fez você único. Tecido pelas mãos dele no ventre materno, ele tecendo e fazendo bilhões de quilômetros dos sistemas que compõem o seu corpo. O mais simples, mais visível, mais exposto, só de veias e artérias estão aí 100 mil quilômetros, e você ainda diz que não tem valor? Então, autoestima, vamos elevar essa nossa autoestima. Somos obra das mãos de Deus. Oh, quão assombrosamente é esse conhecimento, que modo maravilhoso eu fui formado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Já pensou o corpo glorioso? Se este que nós estamos tem essa complexidade toda e essa tessitura maravilhosa, imagine o corpo glorioso que nos espera na glória celestial. Esse é provisório, ele é eterno. Esse é mortal, ele é imortal, e ele vai revestir o mortal do imortal, o corruptível do incorruptível. Aleluia. Não há morte que consiga atrapalhar essa promessa divina. A glória do Senhor veio ao nosso encontro, Jesus. Agora, posicionamento é uma outra grande lição. Vamos nos posicionar, né? Nós estamos no mundo de imundos. A Bíblia diz isso. Estamos no mundo que jaz no maligno. A gente não pode concordar com o pecado, a gente não pode se acomodar com ele, a gente precisa viver uma vida de posicionamento de santificação, de valores do reino. O reino de Deus já está entre nós, esse reino tem valores que já estão implantados no nosso coração. Nós vamos viver conforme esses valores, sem negar a nossa fé, porque aqueles que quiserem viver piamente com Cristo sofrerão perseguições, e diante das perseguições nós temos que nos posicionar com a bondade, a justiça e a verdade. Não podemos ser coniventes com o erro e não podemos transigir com a palavra do Senhor. É ela que deve estar guardada no nosso coração para que a gente não peque contra Deus. E finalmente, submissão.
Melhor coisa é obedecer a Deus. Melhor coisa é a gente dizer, eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço o impossível, mas Ele fez o impossível e faz por mim. Então, vamos viver uma vida garantida pelo Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos para casa nessa quarta-feira, animados. Animados, mas eu estou doente. Tem um diagnóstico aqui. Levanta a cabeça, porque a morte não nos mata mais. Não nos mata. Mas eu estou vivendo com tantas restrições. Louvado seja Deus, você chegou até aqui nos ajudou o Senhor. Se for o último dia, o passaporte está na mão. Nós vamos subir para o andar de cima, e lá é eterno. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.